pudesse alcançar uma parte daquilo que Deus tem feito em nós. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Salmos capítulo 51. Eu quero só ler um versículo. Quero ler o versículo 10. Salmo 51, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Vamos ficar com esse aqui. Eu vou discorrer alguns textos bíblicos, mas eu gostaria de ter esse como base, porque essa palavra mexeu muito comigo, a palavra puro. Davi, ele está nesse salmo, os irmãos conhecem, se arrependendo diante do Senhor, quando a debilidade dele é exposta para ele mesmo. Isso é um grande êxito para nós, quando nós temos as nossas fraquezas expostas para nós mesmos, e há um reconhecimento daquilo que precisamos ajustar diante do Senhor. E Davi, ele estava passando por esse momento onde o fracasso dele entra em contato com ele. Querido, guarda isso que eu vou dizer para vocês. Há coisas na alma do ser humano que o fracasso é capaz de fazer, que nenhuma outra coisa pode fazer. Existe um poder no fracasso. É difícil falar isso, mas existe algo muito forte no fracasso, capaz de nos impulsionar para onde Deus deseja, que a gente não tem noção de como isso é capaz. Eu me lembro quando eu conheci o Evangelho, alguns pastores aqui conhecem a história no início, e eu era viciado em droga, e quando eu fui fracassado no crack, né, no fundo do poço, na Cracolândia, em coisas assim, amigos meus de infância, alguns estavam indo para a faculdade, alguns estavam indo para a Austrália. Eu tinha um amigo meu indo para a Austrália, tinha um amigo meu indo para a medicina. E aonde estava o Fabrício? Fracassado. Meu pai, a primeira vez que eu fui pedir ajuda, ele teve vergonha de me internar, porque, poxa, né, minha família é uma família tradicional aqui em Cruzeiro, né? Alguns irmãos conhecem, família antiga ali, né? Vergonha. Até que na segunda vez ele falou: eu vou ter que levar você mesmo, né? Mas hoje eu tenho a oportunidade de ser pastor dos meus pais, dos meus primos, né? Eu me lembro de um cenário que mexeu muito comigo. Para mim foi a melhor pregação assim que eu vivenciei enquanto eu falava na minha vida. Foi no quintal de uma casa. Tinha 20 pessoas me ouvindo. Não foi nas nações, não foi na multidão, mas tinha lá a minha família, primos, primas, tios, tio, pai, mãe. E Deus promoveu esse cenário no quintal de casa. E diz que profeta em casa não faz milagre, né? Mas aquele dia eu acho que o Espírito Santo quis quebrar o protocolo. Enquanto eu começava a falar, eu parei de pregar, e toda a minha família começou a, em prantos, se quebrantar e chorar. Eu tive primos, primas, né? Tem primas minhas que mudaram de nação e foram impulsionadas por aquela palavra que foi dita naquela tarde. O Senhor fez algo muito forte, um despertamento entre a minha família, a família da minha esposa. Eu queria dizer para vocês, queridos, que Deus ainda faz milagre no quintal. Deus ainda faz coisas na mesa, Deus ainda faz coisas no quarto, Deus ainda faz coisas no nosso ambiente familiar. E de um tempo para cá eu fui percebendo que já não se tratava mais da onde Deus me tirou, mas começou a se tratar da onde Ele ia nos colocar. Chega uma hora na nossa vida que a bênção Moisés tem que dar lugar à bênção Josué. A bênção Moisés é aquela que te tira do Egito, a bênção Josué é aquela que te introduz no propósito. Tem muita gente que já saiu há muito tempo, mas nunca entrou. E nesse processo, eu pude perceber que era necessário evoluir. Tinha misturado o desejo de ser reconhecido. Largar o crack foi fácil.
Cristo de fato entrou, o craco saiu. Mas largar a busca de aprovação, enquanto eu já estava ministrando na igreja, e necessidade de um feedback, sabe? De alguém dizer, poxa, boa palavra, de alguém olhar e reconhecer, espírito de competição, sabe, escondidinho, desejo de ser visto, essas coisas levaram euforia. Se eu pudesse voltar atrás, eu seguiria a mesma palavra, mas talvez teria feito coisas sem euforia misturada, com consciência de tempo e modo. E eu comecei a olhar para esse texto e comecei a dizer, Senhor, faz de novo isso, coloca em mim um coração sem mistura, coloca em mim um espírito inabalável, tira as misturas, expectativas. E eu comecei a perceber que essas misturas não era só algo que estava me afetando, mas é algo que está afetando a igreja do Senhor de uma forma plena. O Brasil é uma demasia de coisas, é muita mistura, é muita coisa envolvida dentro do que a gente diz instituição, igreja, e tem muita coisa boa, queridos. A gente reconhece, nós que andamos com pastores pelo Brasil, de outras denominações, aqui em Cruzeiro, como nós estamos aqui, tem muitas coisas boas, muita gente verdadeira, centrada no Evangelho, mas eu pude ver muita coisa misturada nesse tempo. E a primeira que eu quero colocar para vocês é o fator que acontece em, acho que Atos 19, quando Paulo entra em Atenas. Ali você vê mistura naquele movimento. Paulo vai pregar sobre o Deus desconhecido que estava ali, porque havia uma demasia de misturas de filosofias, mensagens, expectativas dentro daquele povo. E duas misturas que acontecem nesse texto são epicureus e estoicos que estão debatendo com Paulo, porque eles também têm uma linha, de chegada, eles também têm uma direção, uma mensagem, e isso mistura muito com aquilo que de fato nós queremos proclamar a respeito de Cristo. Eu não sei se os irmãos já estudaram um pouco sobre isso, faz muito tempo que eu li sobre isso, meditei sobre isso, mas estoicos, por exemplo, é uma linha muito positivista, é uma linha meio que humanista, tipo, nada pode dar errado, não tem processo, é só vitória, é só para cima, é só em demasia, em detrimento de processo, em detrimento de renúncia, em detrimento de arrependimento. É uma mensagem toda pautada na questão motivacional. E a gente sabe que Jesus nos motiva, que a palavra de Deus nos motiva, mas é um perigo quando a gente deixa com que essa fonte seja a linha de chegada dos nossos movimentos. Os estoicos, eles eram uma raiz meio que humanista, e os epicureus uma raiz meio nihilista. Nihilista é nada, tipo, já não há mais expectativa, não há o que você vai fazer, deixa a vida me levar, é algo meio assim, sabe? É uma linha de indiferença, e do outro lado uma linha onde as necessidades e os desejos dos homens ditam a movimentação daquilo que precisa ser feito. E naquele povo tinha expectativa de novidade. Querido, cada dia é uma inteligência artificial nova, é uma maneira nova de ganhar dinheiro, é uma mensagem nova, é um modelo novo de fazer igreja, e a gente tem que tomar cuidado para não misturar com a palavra inicial, cristocêntrica e verdadeira, as nossas expectativas de atender a demanda das novidades. E isso começou a acontecer. Se você fizer uma leitura dos anos na história da igreja, você vai ver esse andar da carruagem acontecendo. Quem já viu aquele Taj Mahal, eu vou ilustrar aqui para vocês. O Taj Mahal é uma das maravilhas do mundo, né? O Taj Mahal é lá na Índia, né? Índia. Foi, na verdade, é um túmulo que foi construído por uma princesa, uma rainha, não sei nem o título, é uma rainha, alguém importante quando morreu. Pegaram as cinzas, queimaram ela, pegaram as cinzas, botaram uma caixinha preta e colocaram no centro dessa construção, e em volta disso construíram um grande túmulo digno de uma princesa. E aí começou a construção. Qual era o propósito da construção? Aquela caixinha de cinza, uma honra, uma homenagem àquela pessoa importante. Só que a construção foi tomando forma. Vamos fazer mais um andar, vamos colocar ouro aqui, vamos colocar
um upgrade aqui, vamos colocar algo mais aqui, e foi construindo, e foi colocando em volta, e foi ficando lindo, e foi crescendo, e foi ficando bonito aos olhos das pessoas, todo mundo disse, uau, é isso, e a construção não acabava, mais ou menos igual a nossa casa, né? Quem aqui tem uma casa que a construção não acaba nunca? Meu Deus. Mas os pedreiros que estavam construindo morreram, saíram. Agora tem uma nova geração trabalhando. Passaram anos de construção, e essas novas pessoas continuaram colocando mais coisas nessa construção. E eles estavam ali olhando, de repente olharam aquela caixinha preta que estava ali no meio. Ué, que é esse negócio aqui no meio da construção? Ah, sei lá, joga isso fora. Cataram aquilo lá e tiraram fora e continuaram construindo um espetáculo, algo maravilhoso, que se tornou uma das grandes maravilhas aí da terra. E eu comecei a olhar sobre isso, comecei a refletir. Talvez nós como cristãos, talvez a história da igreja, talvez o protestantismo, talvez a nossa linha evangélica, a gente precisa rever. Se no meio de tantos anos que se passa, a gente começou a construir algo em volta de Cristo, algo em volta da cruz, do plano eterno de Deus, mas começamos a colocar muitas coisas aí envolvidas. Nós começamos a empresariar o movimento, nós começamos a colocar upgrades, e eu não estou dizendo que é errado, existe uma, como é que eu posso dizer, uma tecnologia, existe mudança, a gente tem que se adequar, nós estamos na internet, nós vimos a pandemia, não vamos anular a nossa entrada dentro do novo tempo, mas a questão é, nós podemos fazer andares, nós podemos fazer coisas, nós podemos fazer movimentos, mas nós não podemos arrancar Cristo do centro dessa construção. Nós não podemos tirar de jeito nenhum a essência do Evangelho. Sabe qual é o problema? Quando nós avançamos em excelência e começamos a perder a essência. Guarde isso, se você buscar mais a excelência do que a essência, corremos o risco de nos tornar excelentes em algo vazio. É como subir 15 degraus de escada e depois descobrir que estava no prédio errado. Meu Deus. É como avançar tanto e misturar tanta coisa, querido. É um desafio para nós viver igreja saudável nesse tempo. Principalmente quando os nossos movimentos começam a crescer. E lógico que a gente quer crescer, lógico que a gente quer pessoas, a gente quer vidas para Jesus, a gente quer pessoas sendo afetadas, mas nós temos que sempre olhar o fundamento dessa construção. A gente sempre vai ter que olhar sobre o que nós estamos fazendo. Essa mistura psicológica, psicoterapêutica. Tem um pastor que ele acho que é sociólogo também, americano, ele fez uma pesquisa com os jovens da América do Norte, Estados Unidos, Canadá, milhares e milhares de jovens, sobre o que eles pensam sobre Deus. Entrevistaram católicos, evangélicos e até espíritas, pessoas que creem de uma certa forma em Deus. Ele descobriu que essas pessoas têm um Deus em comum, uma religião em comum, esses jovens. E a gente precisa olhar para isso, porque vai ser o futuro que a gente vai enfrentar como igreja. É esse tipo de gente que vai começar a se movimentar, e os nossos filhos estão inseridos dentro dessa realidade. E ele chegou no seguinte comum, que esses jovens têm uma religião em comum chamada deísmo terapêutico moralista. Deísmo terapêutico moralista. Eu vou explicar isso, eu creio que alguns irmãos já entendem, mas só para ficar mais claro. Nós temos o ateísmo, todo mundo sabe que é não acreditar na existência de Deus, ok? Nós temos o teísmo com T, que é nós, aqueles que acreditam que Deus existe, que governa sobre tudo e está diretamente ligado ao governo de todas as coisas, que é o que nós cremos. E tem o deísmo com D. O deísmo com D acredita no quê? Acredita que Deus existe sim, mas que Ele não influencia a minha e a sua vida em nada. Ele existe, mas que não gera. Ele existe, mas é tipo alguém que criou, deu corda no relógio e foi embora, sabe? Fez as coisas. Esse é o deísmo, essa é a mentalidade da geração que está por vir. Eles acreditam em Deus, mas Deus não influencia diretamente naquilo que eles vão viver ou não. E deísmo terapêutico, por que terapêutico? Porque quando eu preciso, Ele me alivia. Quando eu preciso, Ele é o meu alívio,
a minha resolução. Então, deísmo existe, mas não governa, não está diretamente ligado. Terapêutico, quando eu preciso, ele me atende. E moralista, porque a única coisa que ele espera de você é que você seja uma boa pessoa. Tipo, não mata, não rouba, tenha moral. Essa é a mentalidade das pessoas que vão buscar o Senhor nos próximos anos. E a gente tem que tomar cuidado que, em nome da demanda que vai entrar, a gente não tenha que manter as pessoas nessa mentalidade, porque algumas só vão procurar uma igreja que atende esse perfil. Um Deus que não vai influenciar suas escolhas, um Deus que não vai confrontar um estilo de vida fora da planta dele, um Deus que não vai interferir em nada nos seus sonhos pessoais, e ao mesmo tempo você pode cantá-lo e adorá-lo quando você precisa que ele imediatamente venha atender os seus pedidos. E só seja uma boa pessoa. A gente precisa olhar para isso, querido, e não deixar que essas demandas façam com que a gente misture a planta que Deus desenhou para a igreja do Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. A mistura vem em cima de necessidade, a mistura vem em cima de desejos, e a mistura vem em cima de moda. Toda vez que qualquer movimento, não só que nós vamos fazer como igreja para atender a demanda das pessoas, mas talvez para nós também. Será que eu não busco as coisas do Senhor para atender as minhas necessidades, e esse é o foco da minha vida com Deus? E também, agora falando como pastor, será que não é isso que eu estou aplicando como igreja? Sempre fazendo um trabalho em cima do que as pessoas precisam. É muito perigoso, porque quando Jesus tinha uma necessidade, em Mateus capítulo 4, é a primeira vez que eu prego aqui um pouquinho mais, né? Das outras vezes a gente chorou, mas eu creio que é uma reflexão, eu creio que é para você pensar comigo. Eu já misturei tudo isso dentro de mim. Mas veja, Jesus tinha uma necessidade, 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites. O pastor João quando ele faz o jejum, ele sonha com frango, pasta de dente cheira carne, já viu isso? Ou seja, você tem necessidade, você precisa da comida, e Jesus tinha uma necessidade. E quem veio oferecer pão para ele? O primeiro que veio, o maligno. Nem todo primeiro pão que vem é de Deus. O nosso inimigo costuma agir num cenário de necessidade. E qual foi a pregação dele? Ele diz assim, se tu és filho, ele usa versículo depois, mas o primeiro ponto, vamos colocar o primeiro tópico da pregação de Satanás em Mateus capítulo 4. Se você é filho de Deus, resolva a sua necessidade, transforme essa pedra em pão. Sabe qual é a mensagem do maligno? Use a Deus para suprir a sua necessidade, não para cumprir o propósito. Quando o movimento é em cima de suprimento de necessidade, nós corremos o risco. E eu acho tão forte esse texto, porque o texto começa assim: e o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Aonde que o Espírito Santo levou o Senhor? Para o deserto. E a Bíblia fala na sequência do texto: e o maligno então levou Jesus para o pináculo do templo. Veja que contraste. Espírito Santo levando Jesus para o deserto. Já dizia Oséias 2,14: eu levarei Jerusalém para o deserto, e ali falarei ao teu coração. Os desertos de Deus são espetaculares, lugar de intimidade, lugar de tratamento, lugar de renúncia, lugar de treinamento. Mas a mistura nunca vai deixar a gente querer buscar esse lugar chamado deserto, preparado por Deus. E a gente fica muito preocupado quando a gente vê um movimento de pináculo em nome de Deus. Foi lá no pináculo que ele usou o versículo dizendo: se joga daí que o Senhor dará. Aleluia. No pináculo tem mensagem. Agora a gente não pode esquecer que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, e foi o maligno que levou Jesus para o pináculo, nesse texto. Se a gente não discernir essas misturas, a gente corre o risco de chamar de diabo os desertos que Deus prepara para que a gente cresça, e de chamar de vida com Deus os pináculos que Satanás monta para tentar a nossa vida. Meu Deus, é forte isso.
Sim, Deus vai nos levantar. Sim, Deus vai fazer. Sim, Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Sim, eu não tirei da minha Bíblia pedir, dar-se-vos-á. Sim, eu não arranquei da minha Bíblia, agrada-te do Senhor e Ele satisfará. Tudo isso é realidade, mas tem que vir a partir de estar com Ele, não a partir da minha necessidade. Sabe por quê, querido? Deus não investe em necessidade. Necessidade Ele supre, Deus investe em propósito. Se toda hora o nosso movimento é em cima de necessidade, Ele dá pão para quem come, mas Ele só dá semente para quem semeia. Um movimento em cima de necessidade, ele é tão perigoso, porque ele pode fazer com que a gente olhe para o Senhor, para Cristo, como o pão da fome, não como o pão da vida. Jesus não é o pão da fome, Jesus é o pão da vida. Não é as coisas que não nos podem faltar. Tem uma música do Projeto Sola que eu gosto muito, ele diz assim: se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho eu não preciso. Meu Deus, se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho eu não preciso, porque se Ele é suficiente, se eu não tenho isso agora, é porque não é para mim ter agora, e quando for para ter, Ele assim o fará. O Senhor é o meu pastor e as coisas não me faltam, não é isso que está dizendo o texto. O original é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta, Ele é suficiente. Eu oro para que a necessidade não empurre nós para lugar nenhum. A necessidade não entra na nossa mensagem, a necessidade não entra nos nossos relacionamentos. Sim, o suprimento vai vir, querido. Quando ele chamou Elias, ele disse: Elias, vai, porque eu já dei ordem aos corvos que te sustentem. Toda vez que Deus diga vai para você, Ele já deu uma ordem na frente de quem vai prover, de quem vai se juntar, de como as coisas vão ser estabelecidas. Quando Deus me chamou para viver integral nele, e eu fui debaixo de uma palavra, eu fui debaixo de compreensão da família, do pastor Robson, que era o meu pastor na época, houve uma testificação da minha casa, da minha família, não foi algo impulsivo meu, algo que Deus estava fazendo, e ninguém nunca me prometeu nada, e eu também nunca pedi nada para que isso acontecesse, eu só obedeci uma voz, amém? De servir ao Senhor, e isso poderia ser por um tempo, ou eu posso também estar trabalhando, e também estar fazendo, normal, cada um na sua medida, mas eu obedeci uma palavra, e eu me lembro que quando começou as contas do casamento, sabe, casamento, aquela coisa tudo, ia chegar uma fatura por vir, mas eu tinha uma palavra, eu estava debaixo de uma palavra, e eu me lembro que uma pessoa de fora me ligou e disse assim: Fabrício, foi algo tão simples, querido, uma pessoa que nunca tinha feito isso, disse: Fabrício, nós estávamos orando em casa, e o Senhor nos deu uma direção. Eu falei: fala, varão. O Espírito Santo mandou nós pagarmos todas as suas contas, todas as suas contas, era muita coisa, nem sabia o que eu estava devendo, nem sabia como é que estava a minha vida. Deus mandou eu pagar todas as suas contas. Hoje eu pago todas as minhas contas, mas ali era um teste inicial. Deus não quer que as pessoas fiquem pagando as minhas contas. Mas quando eu saí dessa ligação, e eu tinha acabado de falar com a minha esposa, eu dobrei o joelho, comecei a chorar. Eu li a palavra do Senhor com a minha esposa, estava escrito: porventura, quando eu lhes enviei, lhes faltou alguma coisa? Quando Deus chama, Ele paga. Amém? Quando Ele chama, quando Ele quer, se você entrar onde Ele quer, a necessidade não vai mover os seus passos. De lá para cá, querido, nunca faltou nada, nunca devemos nada, graças a Deus. O Senhor nos levou a nações, levou recursos para nações através de nós, vida simples, coisas simples, mas Deus no controle de tudo, porque a necessidade, recebe essa palavra, a necessidade não vai ditar nenhum passo seu, amém? A necessidade não vai ditar nenhum passo meu e seu, nós não andaremos por nenhuma necessidade. A necessidade, ela não vai nos guiar. Agora, não é só a necessidade que às vezes mistura a nossa vida, às vezes é o desejo, e eu considero tão ruim quanto, porque se os nossos desejos não estejam alinhados com o Senhor, lembra Tiago dizendo: pedir e não recebeis porque vocês pedem mal,
para satisfazer os seus próprios desejos. O maior inimigo do plano de Deus em nossa vida é os nossos desejos pessoais. Por isso que isso aqui para mim é muito rico. Pastores tentando se juntar, pastores tendo pastores para tocar na vida deles, pessoas que se permitem separados. Eu desde o início da minha caminhada, eu sempre tive alguém que pudesse me parar, seja ministerialmente, eu continuo tendo. Se alguma coisa estiver em desordem na minha vida, eu serei parado. E um carro não tem só acelerador, porque os meus desejos podem me enganar. Já dizia Jeremias, o coração do homem é enganoso. Agora, onde que é perigoso? Não só os nossos desejos, a demanda do desejo das pessoas que estão em volta de nós. É tão difícil lidar com isso. Você sabe que cada um, nós estamos usando aqui a estrutura do apóstolo Alexandre. Quantas pessoas estão aqui, né, num domingo? Centenas e centenas de pessoas. Umas 50 por domingo, né? 50 mil, né? Amém. Mas muitas pessoas estão aqui nesse auditório, ouvindo uma palavra, recebendo uma instrução da parte de Deus, adorando a Deus, cooperando com uma causa. A gente já parou para pensar quantos anseios tem sentado aqui? Agora traga isso para a sua igreja local. E muitas delas, se não forem alinhadas por meio da maturidade do discipulado, elas vão dar passo a passo em cima dos seus desejos. E isso é terrível. Deus realizar os nossos desejos, alguém pode dizer, é bênção? Não, é juízo. Romanos capítulo 1, Jesus disse, por causa daqueles que detêm a verdade por meio da injustiça, transformando a ordem natural ali dos desígnios de Deus, o que Deus fala para eles? Então eu os entreguei aos seus próprios desejos, para que eles vivam. Querido, se Deus nos entregar, já viu aquele filme Todo Poderoso? Quem já assistiu? Jim Carrey, aquela comédia, ele é Deus por um dia. Aí chega uma hora que ele não está aguentando tanta oração, que ele entra no computador lá e dá sim para todo mundo. O que acontece com a terra? Um colapso. É isso que acontece se todos os nossos desejos forem aceitos. Então, misturar desejo com direção de Deus é perigoso. Às vezes eu falo alguns cafés de pastores com alguns amigos, eu falo para mim, amigo, eu vou falar agora para mim. Sabe qual é um dos maiores problemas do nosso pastor? É que a gente faz tudo que a gente quer e ainda diz que foi Deus que mandou. Muitas das vezes a gente corre o risco de entrar nesse lugar, né? Esse é um dos perigos que a gente passa. E o outro perigo é quando um pastor perde a sua esposa para casar com uma outra mulher que já tem marido. A igreja, meu Deus. Aleluia. Mas os desejos, querido, me leva aquele texto de Ruth, quando eles estavam em Moabe. Moabe era conhecido em alguns contextos históricos como terra dos desejos. E eles deixaram Belém e foram para Moabe. Belém é a casa do pão, Moabe, terra dos desejos. Há um perigo muito grande quando nós deixamos a casa do pão para a terra dos desejos. As nossas igrejas locais não são terra de desejos, são casa de pão, aleluia. Nossas comunidades de fé são casa do pão, elas são Belém, o lugar onde Deus, Cristo, o pão vivo que desceu do céu é revelado. Lá em Moabe, as mulheres perderam seus maridos. Toda vez que os nossos ministérios se transformam em terra desejo, em detrimento de casa do pão, a nossa família é afetada por essa medida. É difícil, querido, nós lidarmos com isso. Mas se Cristo é o fundamento, nós não podemos construir nada em cima dos meus desejos. Eu não sei para você, mas talvez se você olhar para trás, quantas coisas não vingaram na sua vida, não fluíram. Quantas coisas não eram para ser, talvez foi uma proteção de Deus, livrando você de edificar alguma coisa sobre os seus desejos. E foi difícil para mim me arrepender de desejos. Foi difícil para mim me arrepender que eu ainda sonhava alguns sonhos particulares. Abandonar projetos pessoais para viver uma ordem coletiva não é fácil.
Eu não sei o que vocês pensam, mas a palavra de Deus diz que o juízo vai começar pela casa de Deus. Isso é muito sério para nós. Talvez hoje eu vim nessa tarde com simplicidade para que a gente possa nos submeter a esse prumo, queridos. Eu peço aos irmãos pastores, principalmente os que estão mais próximos, me ajude a me submeter a esse prumo. Me ajude. Eu quero te ajudar também. Talvez a gente ainda não tenha com todo mundo um nível de relacionamento para que a gente possa olhar e falar, cara, para de fazer isso. Mas talvez alguns de nós vamos ter isso. E se você tem isso com alguém, louve a Deus por esse alguém. Louve a Deus se tem alguém que te confronta. Louve a Deus se tem alguém que fala, para com isso. Olha para onde você está andando. Não viva sem esse alguém, querido. Não viva sem esse alguém. Judas, ele escreve sobre aqueles que serão pastores de si mesmo. Esse é o maior perigo que nós podemos viver. Nós precisamos, e eu desejo, sabe qual é o meu desejo, apóstolo Alexandre? Que essa reunião se expanda, que a gente continue. A gente está começando, querido. Já está 1 ano, mas leva tempo. Relacionamento leva tempo, e nem todo mundo vai estar tão próximo de todo mundo. Mas que a gente chegue num nível de relação onde a gente possa olhar para o outro e falar, cara, para de fazer isso. Você está indo com ansiedade, abaixa esse volume. Ah, se não fosse essas pessoas. O que me mantém de pé hoje foi a misericórdia de Deus agindo na minha vida. Sabe como? Mostrando para mim as minhas debilidades, usando pessoas para colocar o dedo na minha face e dizer, você está errado, você está buscando aprovação, porque senão os elogios teriam me levado. Os resultados, os êxitos teria consumido a minha família. Um dia eu fui pregar num café de aliança em Ribeirão Pires e eu comecei a amargamente entrar num profundo nível de angústia. Porque quando eu dobrei o meu joelho para orar antes da mensagem, eu vi uma cortina, tipo um auditório de teatro, e uma cortina vermelha. E alguém falando com muita autoridade, alguém entretendo aquelas pessoas com muita destreza, e atrás da cortina, eu via pela cortina vultos pretos, como se estivesse esfaqueando uma mulher e crianças. Cara, aquilo mexeu tanto comigo. Homens na frente da plataforma e as suas famílias sendo atacadas de forma brusca, de forma violenta. Eu disse, Senhor, me ajuda. Foi nisso que eu tive que receber da parte de Deus direção de pedir perdão para minha esposa. Eu já contei para os irmãos aqui, porque o meu movimento estava acelerando ela, eu estava querendo colocá-la no meu ritmo, eu estava cansando a minha esposa, querido. E não existe nenhum tipo de sucesso ministerial que justifique um fracasso dentro da nossa casa. A maior pessoa que pode destravar a sua vida, o senso de êxito do episcopado nunca foi pessoa, nunca foi recurso, nunca foi volume, nunca foi visibilidade. O senso de êxito do episcopado é homem de uma só mulher, que governa bem a sua casa, que tem bom testemunho dos de fora. E o que eu oro pela minha e pela sua vida, que seja o que for, aonde Deus expandir a nossa vida, a nossa mulher está do lado, o marido está do lado, o filho está dentro dessa realidade. Meu Deus, meus filhos estão crescendo, eu estou sentando com eles e falando das coisas e tentando preparar eles em devocional todos os dias. Eu sei que eles vão ter que fazer as escolhas deles também, mas o que depender de nós, querido, nós não vamos deixar a demanda dos desejos nos roubar do bem mais precioso, que é a nossa família. Timóteo, Paulo vai escrever sobre a vida ministerial. Ele fala, aquele que não cuida primeiro dos seus, especialmente da sua casa, é pior do que o descrente já negou a fé. Neemias, a igreja está em reconstrução, todos nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, se você olhar bem para o cenário. Neemias, quando foi executar a reconstrução, no capítulo 4, no verso 13, ele diz assim, e eu organizei o povo por família. Cara, isso mexeu comigo.
Neemias não organizou a ordem da reconstrução por dons, por habilidades, por ferramentas, por desejos de nada. Ele organizou o povo por família. E eu oro para que as nossas igrejas estejam ordenadas debaixo dessa ordem familiar, porque Deus para nós, o Deus Pai, nós somos os filhos, para Jesus Cristo o Filho, nós somos a esposa, e para o Espírito nós somos a casa. A nossa família deve ser um modelo da construção celestial. Sabe o que o nosso casamento representa? Quando Jesus foi dar a explicação do que era casamento, em Efésios 5,31 ele diz: por esse motivo o homem vai deixar seu pai e sua mãe, e se unir à sua mulher, e os dois serão uma só carne. No 32 ele diz: grande esse mistério, mas eu estou falando de Cristo e a igreja. Deus pega o casamento e diz: eu vou usar esse casamento, eu vou usar essa causa, eu vou usar esse propósito para mostrar para a terra o que eu estou construindo para a eternidade. O meu casamento e o seu casamento é uma maquete do plano de Deus. Quem já foi comprar uma casa teve que ver a maquete. Olha a maquete, tá vendo? É assim que vai ser a sua casa. Antigamente era aqueles isoporzão assim, né? Hoje é tudo de 3D. Mas quando Jesus disse o casamento é a maquete, é para você olhar o que eu estou construindo. O casamento foi criado para representar a união de Cristo e a igreja. Ficamos quantos dias dentro de casa nesse tempo de pandemia? Parou os cultos, parou os cursos, né, as faculdades, parou o trabalho, parou a escola. O que ficou? Deus e a nossa família. É Jesus olhando para nós dizendo: eu estou dando um modelo da reconstrução. É por aqui que eu faço, meu Deus. Deus está dizendo para mim e para você: é por aqui que eu faço. Eu só manifesto no púlpito que eu recebo do altar, santifico no leito, estabeleço na mesa da minha casa. A gente aprendeu esses pilares há muitos anos, né, com o Mevan. Recebe do altar, estabelece na mesa e no leito. Que de fato a gente consiga colocar essa pureza dentro dos nossos movimentos, aonde num tempo que é igual ao tempo de Noé. Noé, eu vou colocar essa parte final de Noé. Os dias do Senhor serão como nos dias de Noé. Todo mundo estava distraído, compravam e vendiam. E essa palavra é muito interessante: compra e venda. As demandas, tudo estava, casavam e se davam em casamento, um cenário de deterioração familiar. Você vê isso nos tempos de Ló também. Serão como nos dias de Ló. A primeira proposta de mudar o padrão natural da ordem afetiva, primeiro movimento de homoafetividade nas escrituras é no tempo de Ló, em Sodoma. E Jesus está dizendo: serão como nos dias de Noé, serão como nos dias de Ló. Um cenário muito parecido com hoje, mas sabe o que me dá esperança, pastores? O que me dá esperança é que tinha tudo isso acontecendo, mas tinha um Noé. E o que esse homem fez? Ele era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Ele ouviu a Deus, construiu um ambiente e colocou a sua família dentro desse ambiente. Pastor, o que eu vou fazer nessa hora, nesse tempo de tantas demandas? Talvez uma coisa que vai ser crucial: você vai fazer os eventos, você vai fazer os cultos, você vai expandir esse ministério, você vai desenvolver esses projetos, mas antes de tudo isso, você vai ouvir a Deus, vai construir um ambiente, vai inserir a sua casa dentro do que você ouviu de Deus. E nos dias de Ló tinha tudo isso, mas tinha um Abraão. E Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a última mistura é o que Jesus disse no livro de Marcos 8,15. Ele diz assim: acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fermento, um pouquinho de fermento, já dizia a palavra, leveda toda massa. O fermento é a mistura. O que é o fermento de fariseus? Religiosidade. O que é o fermento de Herodes? Política. Meu Deus. Herodes era um governador, era um cargo de governo, e os fariseus eram os religiosos da época.
Se os nossos movimentos forem arrastados pela politicagem desse século, e se os nossos movimentos forem arrastados pela religiosidade, esse fermento pode levedar toda a massa e comprometer a saúde daquilo que estamos fazendo em nome de Jesus. Sabe qual palavras que eu gostei muito que a pastora Flaviane ministrou aqui, quando ela disse, pregue a bondade de Deus, e logo em seguida ela disse, pregue a justiça de Deus. Nosso Jesus é o bom pastor, mas Ele também é o justo juiz. O evangelho puro, ele vai trazer o bom pastor, o que cuida, o que zela, o que nos arrebanha, o que nos leva ao fardo pesado, mas ele também precisa nos ensinar o que significa a operação da justiça do Senhor. João Batista veio com uma voz profética antes de Jesus vir, e uma voz profética está levantando na terra antes de Jesus voltar. Sabe o que João Batista disse? Quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Eu comecei a ler versículos para mim. Sabe qual versículo eu comecei a ler para mim esses dias? E os que não foram achados inscritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O versículo que eu mais li para mim nos últimos dias é: naquele dia, Mateus 7:22, muitos dirão, expulsei demônio em seu nome, fiz maravilha em seu nome, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Eu comecei a ler essas coisas e falei, Senhor, eu não posso estar nesse cenário. Um temor veio, sabe, e o temor está sendo restaurado, querido, temor e amor, essa é a mistura que pode. Senhor, eu não quero estar nesse cenário de fazer coisas em Teu nome e ser apartado da completude da Sua obra eterna. Herodes é a política misturada no plano. Fariseus é a religiosidade. Religião é importante, é a ligação a Deus, né? É muito problema com essa palavra religião. Todos nós participamos de religião. Eu não tenho problema com tradições. Paulo disse, preserve as tradições daqueles que vieram antes de vocês. O problema não é a tradição, o problema é o tradicionalismo. Uma vez, eu não lembro qual literatura, eu vi essa escrito, a tradição é a fé viva dos que já morreram, mas o tradicionalismo é a fé morta dos que ainda vivem. Nós não podemos deixar os dogmas, querido. O que é um dogma? Uma ideia ganhando mais força que a verdade. Todas as nossas igrejas vão ter seus costumes, suas endomendárias, nem sei como é que fala essa palavra, indumentária, né? Plataformas, movimentos, me veio essa palavra que eu nem sei falar. Todos nós vamos ter isso, mas nós não podemos deixar com que nada que a gente faça roube o lugar da verdade. É um desafio para nós nos próximos anos, porque a terra dos desejos vai estar em volta de nós. A gente tem que ter discernimento. O tempo de engano, a maior ferramenta é o discernimento. Jesus, ele disse assim em Mateus 24, no versículo 3, estavam perguntando para ele, qual o sinal da tua vinda e do fim? Tem muita gente falando sobre isso, né? Ele disse assim, ele podia ter dito tanta coisa nessa hora, pastor Luiz. Ele podia ter dito, vai ser glorioso, vai ser tremendo, eu virei, e eu levarei, e eu governarei, e tudo isso vai acontecer. Mas ele disse assim, acautelai-vos, que ninguém vos engane. No verso 4, a respeito dessas coisas, a primeira coisa que ele diz é, fique esperto, porque os tempos que precedem o retorno de Cristo são tempos de engano. Eu queria orar para que Deus nos ajudasse. Essa palavra talvez não seja para agora, para essa semana, para esse mês, mas guarda isso no seu coração. Serão tempos de muito engano. Vou dizer coisas que eu estou tendo impressão aqui agora. Julguem isso comigo. Nós estamos numa casa profética e precisa ser julgado o que eu vou dizer. Pessoas mal intencionadas vão entrar de forma grandiosa dentro de igrejas. Eu estou sentindo isso muito forte. Nunca disse isso em lugar nenhum. O número de pessoas mal intencionadas que irão entrar dentro das nossas congregações vai aumentar.
Isso já aconteceu. Paulo descreveu para Gálatas: falsos irmãos têm se introduzido em vosso meio. Falsos profetas, falsos mestres e falsos irmãos. Se tem falso profeta, tem falsa profecia. Se tem falso mestre, tem ensino falso. E se tem falsos irmãos, nós temos que ter discernimento. Porque essas pessoas, elas vão grudar em volta de nós com demandas de Moabe, com demandas de desejo. Pessoas que grudaram nos pastores e mataram o casamento deles, porque eles estavam vulneráveis àquilo. Pessoas com desejos envolvidos. Eu quero colocar um clamor aqui para fora. Amém? Vou falar isso com muito temor. Eu tenho pessoas aqui que eu reconheço que fez parte da minha caminhada, principalmente os pastores da congregacional, e eles vão saber do que eu estou dizendo aqui agora. Muitos dos nossos líderes que cuidaram de mim, muitos, eu não vou generalizar, ok? Porque tem alguns aqui, mas muitos deles se perderam no caminho, suas famílias estão destroçadas, alguns não estão em igrejas. Eu estou falando por mim. Eu não sei vocês congregaram em outras igrejas. E pessoas idôneas, pessoas que me ensinaram muito, pessoas que, sei lá, cara, foram um presente de Deus. Eu creio ser de Deus por um tempo na nossa vida, na vida do Eric, na vida do João. Eu falei: Senhor, o que eu preciso fazer? Primeiro, para entender que essas pessoas podem ser redimidas. Porque esse nível de mensagem, de execução de justiça, não pode anular a nossa compaixão. E uma das coisas que o Senhor falou para mim: comece a ter compaixão. Na última reunião nossa em Potim, a gente tem uma mesa com alguns pastores em Potim, vem do pessoal do Rio, de São Paulo. A gente falou sobre essa mistura, mas lá é diferente. Lá a gente abre um texto rápido, depois é uma mesa que é pouca gente, e todo mundo fala um pouco. As pessoas começaram a confessar pecados gravíssimos na mesa. Um dos irmãos, tinha pastores, gente que ajuda no ministério, confessou um adultério que não tinha confessado para ninguém. Outro irmão chamou a esposa, confessou toda a pornografia que ele estava vivendo, as coisas que ele estava fazendo por fora. Nós começamos a chorar, cara, mas não era um choro emocional. Eu comecei a me quebrantar vendo aquilo, e acompanhamos o processo deles depois. O casamento dele foi remido. E o Senhor falou muito forte. A gente tinha dito isso uma semana antes: uma temporada de confissão vai se abrir no nosso meio. Essa reunião aqui não é só para a gente se juntar. A gente precisa desse ambiente de confissão. Talvez vai chegar um tempo após que a gente vai procurar um ou outro, não para atender uma demanda ministerial, mas quem sabe para confessar um pecado, ou para abrir o coração sobre alguma coisa que está vivendo. Aquele avivamento lá nos Estados Unidos, em Asbury, a gente não sabe quem pregou, não sabe o que fez, mas sabe que um grande movimento começou a acontecer, quando as pessoas confessavam os seus pecados, adoravam o Senhor, e geravam um ambiente de proclamação e intercessão. Sabe o que vai limpar as nossas misturas? Ele, só Ele. Nós não temos poder para limpar. Essa palavra pode ter gerado consciência em nós, mas é Ele que vai fazer. No que diz respeito a nós, nos submetemos à confissão. Pessoas vão confessar os seus pecados. O movimento de oração vai começar a surgir. Aleluia, Senhor. O movimento de ensino descontaminado está começando a partir da parte do Senhor na nossa nação. Deus já está movendo suas peças apostólicas e proféticas, querido. Para quem aqui já viajou para ministrar em nações, o nosso Brasil, por tanta mistura que tem, ainda é um país maravilhoso. A igreja do Brasil, e eu quero liberar essa palavra: a igreja do Brasil não é uma igreja fracassada, a igreja do Brasil é uma igreja forte.
A igreja do Brasil tem homens cristocêntricos. Eu quero liberar essa palavra sobre nós aqui em Cruzeiro, em nome de Jesus. A igreja de Cruzeiro, uma igreja consolidada, que assim seja. Que venha um tempo de consolidação entre nós, que venha um tempo de ajuste entre nós, que venha um tempo de comunhão, de confissão, que venha um tempo de derramamento, de compaixão, que pessoas procurem pessoas e o perdão de Deus, a restauração do Senhor seja executada, mas o ajuste, o arrependimento e a pureza. Vamos orar. Davi, ele disse: faz em mim um coração sem mistura. Aleluia.